Há um tempo atrás, eu. Um tempo atrás não, na verdade, alguns anos atrás, eu tava refletindo sobre alguns detalhes mais específicos da minha vida e me veio uma pergunta. Eu nunca fui, na verdade, em psicólogo, psiquiatra, né? Ou psicólogo, essas coisas assim. Aliás, já fui já, mas não especificamente pra isso. É referente a uma outra patologia aí. Mas assim, eu tava refletindo, por que que eu não tenho amigos? Por que que eu não fiz amigos na vida? Hoje, com 49 anos, se alguém me perguntar se eu tenho amigo, eu vou dizer que só tem um cara, que a gente não se vê faz muitos anos já, da época que eu era criança, que ele me ajudou. Ele pegou. Minha mãe estava doente. Minha mãe estava doente. Caiu aqui. Minha mãe estava doente e, e não tinha um remédio. Assim, a gente não tinha grana para comprar remédio. E ele pegou. Nossa, ele pegou a receita da minha mãe e passou comigo assim. Ele tinha uns 12 anos, eu devia ter uns 8. E aí ele foi em vários postos de saúde, assim, vários postos, tentando encontrar remédio para minha mãe gratuito. Passou por vários bairros, assim, nunca mais esqueci disso, dessa situação. Então é o único cara, Walter, o nome dele, Walter de Carvalho. É o único cara que eu considero até hoje meu amigo, independente da gente estar perto ou estar longe. Ele passou por algumas situações aí e eu não sei mais o paradeiro dele e tal. Mas voltando nisso, o que acontece? Eu descobri o porquê que eu não tenho amigos. Eu descobri a dificuldade que eu tenho em acreditar em amizade. Veio uma lembrança de quando eu era criança. Nessa época eu tava com uns 10 anos de idade. Morava eu, minha mãe e meus dois irmãos. A gente morava nessa época na casa de um senhor. Ele tinha um apelido chamado Gravata. E a gente morava de favor na casa dele. Só que de manhã eu ouvi ele falando pra minha mãe o seguinte: Rose, eu tô indo trabalhar, na hora que eu voltar eu quero que você e seus filhos não estejam mais aqui. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E colocou a gente pra fora. Se vocês me perguntarem por que, é muito delicado. Minha mãe já morreu faz muito tempo, ela tinha 33 anos, eu tinha 12 anos. Eu acho que até hoje ela não saberia que eu sei o motivo dele ter colocado a gente pra fora de casa. Minha mãe era uma mulher, uma mulata muito bonita. E a gente morava ali de favor com ele, tá? Ele era um senhor de idade. Acho que era mais velho que a minha mãe, provavelmente, dava pra perceber que era. E naquela madrugada eu ouvi que minha mãe não quis fazer alguma coisa com ele. Aí chegou de manhã, ele colocou a gente pra fora. E aí foi uma saga durante o dia, eu me lembro disso. Minha mãe, durante o dia inteiro, assim, buscando um lugar pra gente ficar. Passava na casa de um, de outro, perguntava: posso dormir aqui hoje com os meus filhos, tal. As pessoas não deixavam, não deixavam. Os chamados amigos, né, os conhecidos amigos dela, que para muitas coisas que ela fazia naquela época, quando tava tudo bem, era amigo. E aí, cara, uma coisa que me pegou muito, e eu só fui me ligar isso anos depois, anos agora depois, mais de 40 anos eu tinha, que eu fui me fazer essa pergunta: por que que eu não tinha amigos? E aí voltou essa lembrança de que minha mãe chegou, inclusive, dentre várias casas de pessoas conhecidas, ela bateu na porta de uma das pessoas. Uma dessas pessoas era a Vera. Cara, nada mais, nada menos do que madrinha de um dos meus irmãos. Madrinha de um dos meus irmãos. E aí, cara, porra, ó, a história, assim, ela. Bom, a gente não conseguiu, tá? Só pra vocês saberem, a gente não conseguiu nenhum lugar pra ficar. Eu lembro que tinha um lugar na Avenida Itabiraba, na Vila Nova Cachoeirinha,
que era um hotel ou motel, não sei dizer o que era. Isso eu não consigo especificar, mas eu sei onde fica o lugar, que não é mais isso lá hoje, não é esse tipo de comércio. Eu lembro que a minha mãe pediu pro moço, pro cara da recepção, falou: moço, eu lembro que ela falou que a gente tinha chegado de viagem e que as coisas dela tinham sido roubadas, alguma coisa assim, e que se ele deixasse a gente dormir lá, era tarde da noite isso, era tarde da noite, que se ele deixasse a gente dormir lá de manhãzinha, ela sairia para buscar o dinheiro, pagar aquela diária ali, aquela pernoite, né, vamos dizer assim, hoje eu sei que é isso, e ela deixaria a gente lá dentro, ela pegaria a, e iria buscar o dinheiro, pagaria e depois pegaria a gente, né? Ela só voltaria com o dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. A gente, eu lembro como se fosse hoje, um, um, um horário da madrugada, assim, que hoje eu sei que se chama Lusco Fusco, por conta do Amaury Júnior. Eu lembro do Amaury Júnior apresentando aqueles programas dele, da madrugada, e aí ele comentou Lusco Fusco e tal. E é muito interessante porque eu tinha essa memória desse horário na minha mente. Eu tinha esse horário, a luz, aquela luz do dia, sabe? Aquela cor. E aí num desses programas do Amaury Júnior que ele falou, não, estamos aqui na noite e tal, na madrugada, meio que de manhã, meio que dia, nesse lusco-fusco. Nossa, bateu na hora, assim. Eu já tinha mais de 30 e poucos anos quando eu ouvi ele falar lusco-fusco. E aí eu falei, caramba, esse é o horário do dia que a gente saiu escondido desse hotel ou motel pela garagem e não pagamos. Não pagamos. De lá a gente foi para Francisco Morato e tal, mas é uma outra história. Então, o que acontece? Eu descobri que esse era um dos motivos pelo qual eu não tenho amizade, acabei não confiando nas pessoas, em amizade. E detalhe importante, depois que minha mãe morreu, e eu tenho como madrinha uma pessoa já falecida, que era irmã de um artista muito famoso. Eu não quero colocar aqui a situação, porque para não ficar chato e tal, mas de um artista muito famoso que o Brasil inteiro conhece. Um desses artistas, que era um grupo um quarteto aí de artistas, né? Não posso ser muito direto, mas era um quarteto de artistas aí. E assim, o Brasil inteiro conhece, não tem como não conhecer. E quando minha mãe morreu, é, ela não veio atrás de mim como madrinha. Também é uma coisa que eu não acredito, tá? Padrinho e madrinha. Não acredito. Porque entre todas as pessoas que minha mãe buscou ajuda naquele dia, nessa noite, pra gente poder dormir, pelo menos até o dia seguinte ela encontrar um lugar pra gente, que esse cara colocou a gente pra fora de casa, entre os conhecidos dela, tinha madrinha do meu irmão, né? Tinha outros conhecidos que ela falava que era amigo, isso e aquilo, mas não aconteceu de ninguém deixar. E, e aí a gente acabou indo para Francisco Morato, porque depois dessa noite e tal, aí aconteceu uma outra situação que não cabe aqui agora, mas esse é um dos motivos pelo qual eu não consigo acreditar em amizade, porque eu vi minha mãe batendo na porta de muitas pessoas que falavam que era amiga dela, e que ela falava que era amiga também, e também padrinho, madrinha, né? Padrinho e madrinha dos meus irmãos, de um dos meus irmãos. A gente bateu na porta dela, eu lembro, como se fosse hoje, a Vera. E não aconteceu, não deixaram a gente dormir lá. Não sei se algum momento eles poderiam ter dito ou se disseram, ah, Rose, deixa os meninos aqui, amanhã você volta. Eu acho que nem isso, porque eu acredito que minha mãe não teria aceitado que a gente passasse por tudo aquilo, né? Eu acho que ela teria permitido, de alguma forma, ela ter ficado, a gente ficar num lugar e de manhã vir buscar a gente e tal. Mas nem isso, eu acho que não ofereceram. E aí é isso, não consigo acreditar até hoje, quase 50 anos, 49, quase 50 anos, não consigo acreditar em amizade e nem esse negócio de padrinho e madrinha, porque minha madrinha também nunca veio me procurar e eu sofri pra caramba. Quando minha mãe morreu com 12 anos,
Os meus dois irmãos foram morar na casa do pai deles. E eu fiquei vagando, né, por aí, porque assim, a gente não tinha parente. E aí, como diz a música do Renato Russo, já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. E aí eu ficava um pouquinho na casa de um pouquinho na casa do outro e tal. Hoje eu tenho até um jeito que eu tô já me libertando disso, que é ficar querendo agradar todo mundo. E recentemente eu entendi que essa coisa de ficar agradando as pessoas é porque eu acho que foi um gatilho não, uma estratégia da minha mente para ser aceito. Como eu não tinha pai, não tinha mãe, né, não tinha ninguém ali para cuidar, eu fiquei morando sempre com conhecidos, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um adolescente que conhecia um coleguinha e ficava ali até tarde da noite, aí os pais do coleguinha falavam, você tem casa? E aí, sua casa? Onde são os seus pais? Aí tinha que ficar aí colocando história, falando um monte de coisa. E aí, para ser aceito, é isso, né? Eu acabei querendo ficar agradando as pessoas, agradando, agradando, agradando. E hoje é até complicado para mim aceitar que as pessoas me agradem. Eu faço muita coisa por mim, faço muita coisa, eu faço as coisas pelos outros também. E quando alguém tenta fazer alguma coisa por mim, me dar alguma coisa, ou querer me agradar, minha esposa, por exemplo, quer que eu coloque comida para você? Eu falo, não, não precisa, eu vou lá e coloco a minha própria comida. É bem complicado. Eu acho que eu vou precisar, eu não sei, tô pensando em procurar um fazer uma terapia aí. É isso, é isso.